por Samaria. Geograficamente não era. Agora a Bíblia fala que era necessário passar por Samaria. Pela questão geográfica? Não, porque alguém tinha que ser atingido. E eu entendo que nessa manhã é necessário Jesus passar aqui em Curicica para a glória do nome dele, porque algo vai acontecer aqui nessa manhã para o louvor da sua glória. E a Bíblia fala que ele vai para Samaria. Quando ele passa por Samaria, chega numa cidade chamada Sicar, perto da terra que Jacó deu a seu filho José. E aí o que a Bíblia fala no versículo 6? Estava ali o quê? A fonte de Jacó. Cansado da viagem, ele se assenta junto à fonte por volta da hora sexta. Esse horário é o horário que as prostitutas saíam para pegar água. Essas prostitutas, principalmente as que não eram judias, eu não sei quem já viu, as prostitutas antigas, elas andavam com uma correntinha no tornozelo, que era o símbolo, quando uma mulher usava aquela correntinha no tornozelo, era símbolo de uma prostituta, e punha um sino ali, e quando ela andava e o sino tocava, ela estava chamando os homens para acompanhá-la para a prostituição. Algumas usavam até uma sandália, embaixo da sandália estava escrito assim, siga-me, e ali andando e deixava aquelas marcas, os homens viam e iam seguindo ela até cometerem atos de prostituição, normalmente dentro de templos pagãos para os deuses daquela região. E agora, de repente, esse horário que a prostituta sai, Jesus está cansado, ele senta junto à fonte de Jacó, e aí, de repente, quando ele senta, no horário que as prostitutas saem, olha só o que o próximo versículo vai falar. Versículo 7. Disse Jesus o quê? Dá-lhe de beber. O interessante é que uma samaritana está lá, e agora essa samaritana chega, ela é uma prostituta, mas para mim ela é muito mais do que uma prostituta, e a gente vai ver isso na Bíblia. Quando ele chega lá, ele puxa uma conversa com essa mulher. Ele usa o meio. Tem uma fonte de água, a fonte que é, na verdade, é o poço de Jacó. Ela vai chegar para pegar a água, só que ele é judeu. E ela é samaritana. E samaritano não se dá com judeu não fala com samaritano. E o Senhor vai usar o meio, aquele quadro, para atrair a atenção dela. E o que ele utiliza é uma simples conversa, um simples pedido: me dá água. Não está no contexto? Não é uma fonte? Ele não está com sede? Os discípulos tinham saído para comprar alimento, porque eu creio que Jesus mesmo mandou eles, porque eles não iam entender o que Deus ia fazer ali, e muitas vezes achar aquilo estranho. E aí, de repente, quando ela chega, ele vira e fala: me dá água, porque eu estou com sede. Ela leva um susto. E uma coisa que eu entendo que o Espírito Santo quer dar para a igreja são estratégias de como saber chegar nas pessoas para ganhá-las para Cristo, para a glória do nome do Senhor. E entender que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias e atingir vidas para a glória do nome dele. Deus não vai usar padrão de igreja, Deus quer usar padrão do céu. Deus quer usar uma estratégia nova para atingir várias vidas para a glória do nome dele. E talvez essa estratégia vai te assustar, talvez essa estratégia você vai achar que é loucura, mas se Deus está te dando, faça, porque no final vai ter salvação de vidas para a glória do nome do Senhor. Em Brasília tem um pastor amigo meu, pastor Ibe, ele é louco, maluco, desequilibrado, e eu amo pastores assim, eu gosto desses malucos. Todo final de ano ele monta uma tenda no Lago Paranoá, aonde tem a festa para Iemanjá. E ele monta uma tenda branca, ele vai todo de branco, põe um colar colorido no pescoço, e aí põe lá, tenda de Exua. Aí todo mundo acha que é tenda do Exu. E aí ele dá passe de graça. E aí o povo vai entrando, você quer um paquera, e aí começa a dar um passe, começa a orar, e o povo cai na pessoa, manifesta o demônio, ele tem um grupo de intercessor, puxa a pessoa lá para o outro lado, vai lá, ora, expulsa o demônio, a pessoa sai no final da tenda, já salva com a Bíblia e tudo mais, e já vai para a igreja. Estratégia. Cada um, Deus vai dar uma. Se Deus der uma loucura para vocês, por favor, faça. Porque Paulo fala que nós somos loucura de Deus. Então a igreja é o maior manicômio que tem na terra. E tem um doido do teu lado. São estratégias que Deus dá, que você não vai entender. Um testemunho que eu gosto mais foi o que eu vivi em Brasília.
a gente fazia evangelismo na zona. E na zona lá uma vez a gente queria entrar e não tinha como. Era um monte de boatezinha assim. E lá no final a maior boate, Mil Aquários, que só tinha prostituição. Era lésbica, homossexual, era droga, prostituta, tudo que vocês imaginaram estava lá. E a gente falava, não, nós temos que entrar lá, vamos orar? Vamos. Quando a gente começou a orar, tinha assim no canto, mas na altura daquele ventilador lá, num regão, o bicho era grande. Era um armário 8x8. Irmão, o braço dele era a minha coxa na época. Eu falei, meu Deus do céu. Mas era um travesti daqueles, você não tem noção. Ele estava vestido com aquelas roupas de saco de batata, saião, uma blusa, um turbante na cabeça. Aí eu olhei na direção dele, ele olhou para mim e falou assim: o sangue de Jesus tem poder. O cão quer me pegar aqui agora. Diz ele. E eu falei, Jesus, eu não posso ter medo, está amarrado, está repreendido. Aí eu olhei para ele bravo, assim, sério. Aí ele olhou para mim, sorriu, deu uma piscadinha e fez assim, vem cá. Olha a afronta. E aí comecei a orar e falei, Jesus, eu não posso deixar de ir, eu não posso ter medo, vou lá. Eu fui. Falei, o que foi? E ele chamava Jurema. Falei, o que foi, Jurema? Aí ele virou e falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, a gente veio falar de Jesus, Jurema. Para esse dono dos botecos aqui, ó, todo mundo tem que conhecer. Eu morri inteiro. E aí a gente tem que pregar Jesus para eles. Aí ele virou para mim e falou assim, eu não sei porquê, mas eu gostei tanto de você. Eu vou com vocês. E nós éramos mais ou menos 12. Aí entramos lá, quando entramos no Jurema, já viu essas mesinhas de ferro, com 4 cadeiras de barzinho? A gente entrava, o Jurema tinha uma mão que só o Senhor é Deus, meu irmão, parecia a tábua da lei de Moisés, tão grande que a placa era. Ele metia a mão assim na mesa, pá! Estourava aquele barulho dentro do boteco. Aí os gays, as lésbicas, os drogados, tudo assustava. Aí ele falava, gente, eles são meus amigos e vieram aqui falar de Jesus. Quem não ouvir, eu vou arrebentar todinho. Ah, moleque! Aí a gente ia pregando. Ah, mas era muito, você nem ligou quando foi. Aí a gente chegava assim, dava um folheto na pessoa, né? Aí a pessoa olhava e falava, não, quer não. Aí olhava pro Jurema, Aí não, cara, eu quero. Nós éramos naquela noite umas 60 pessoas com Jesus. Eu não sei se foi por medo ou por convicção de salvação. Mas Deus atingiu. Aonde que eu ia pensar que Deus usa um negão travesti chamado Jurema para pregar o Evangelho? Ele foi o nosso guarda na terra. E aí, meu irmão, a gente entrava no outro boteco, o Jurema entrava, pá! Gente! Ai, vai ficar feliz. Meus amigos vieram falar de Jesus. Quem não ouvir, eu vou arrebentar. Mas eu nunca vi as muralhas de Jericó caírem tão fácil naquela noite. A gente pegou mais de 10 bares, botecos e fomos falando. E o que tem em zona de crente desviado? O que tem em zona de prostituta que é filha de crente? Que é crente desviado por causa de dogma, por causa de julgo de igreja. Porque a igreja ou ela mata ou ela dá vida, tem hora. E era multidão. Filhos de pastor ali. Das prostitutas, 60% tem desse evangelho. E Jesus dava uma ousadia, irmãos, vocês não têm noção. Quando você está no poder do Espírito, o negócio é muito doido. E aí a gente entrava assim no corredor, aí ficava homens e mulheres, eles se beijando na boca. Aí a gente entrava, Deus dava a unção do óleo de peroba também, a gente batia no ombro deles beijando, disse, só um minutinho, Jesus te ama e Ele tem um plano na tua vida. Mas esse cartão vermelho. E aí você falava, olha, você não precisa disso. E eles caíam no pranto, no choro, e eles se pegavam para o Senhor para ganhar o nosso Deus. Eu quero te dizer, igreja de Priscila, se prepara. Ele manda lá gasto de culpa. Deus vai dar estratégia para vocês que não deu para homem nenhum, para começar a conquistar, saquear o inferno e povoar o céu, para a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Usar as portas não são. Jesus usa esse mecanismo para chegar na prostituta e estar lá conversando com ela. Teve que tirar os discípulos, porque os discípulos não iam entender, os discípulos não iam compreender a estratégia que Deus está dando para ele. Sabe por quê? Porque muitas vezes a igreja é imatura. Se eu vejo amanhã um irmão numa zona, eu na hora vou falar, sabia, o cara é fraco, caiu mesmo.
Mas em vez de pensar, que bênção, ele está lá evangelizando, alguém vai se converter através da vida dele. Parece que eu tenho a capacidade de jogar mais a pessoa para o mundo do que conseguir resgatar o mundo para trazer para a noiva, para a glória do nome do nosso Deus. E o que eu quero ver amanhã é encontrar você dentro de uma UTI, dentro de um presídio, dentro de uma zona, saqueando o inferno e povoando o céu para a glória do nome do Senhor. São estratégias que Deus dá. E ele começa uma conversa e aquilo chama a atenção dessa mulher. E eu queria que você observasse nesse texto como que ele muda totalmente de uma hora para outra. Parece que é um outro texto que a gente está lendo. Olha só, o que acontece aqui? Ele pede água para aquela mulher. Alguém tem o versículo 8 e o 9. Pense, é uma prostituta chegando. O cara chega e fala assim, me dá água. O que uma prostituta vai pensar? Quer programa, quer alguma coisa. Só que ela leva um susto, porque ele não contrata os serviços, ele pede algo que ela vai pegar para ela, que é água. E ela leva um susto porque judeu não vai se dar com samaritano. Quando isso acontece, olha o versículo 10. Alguém lê? Olha aquele verso 4, ele está dizendo, eu estou te pedindo água. Mas como que você me pede água, sendo você judeu e eu sou samaritano, e a gente não se dá? Porque Jesus disse, se você soubesse quem está falando com você, não era eu que estaria te pedindo água, mas era você pedindo água para mim, porque você saberia quem eu sou. O que ele está dizendo? Você não sabe quem eu sou. Quando ele diz isso para ela, olha o próximo versículo, o que acontece? Não. Versículo 12. Perdão. Eu peguei. Tem que ler o 11 também. Mas eu estou arrependido, irmãos. Eu confessei que ele confessa e deixa alcança a misericórdia. Olha o 11. Respondeu-lhe ela. Senhor, tu não tens como tirar, Senhor, tu não tens o que tirar, o que atirar, e o poço é fundo. Onde pois tens água aqui? Peraí, ela não está entendendo nada que Jesus está falando com ela. Está observando? Ele está falando de um tipo de água, ela está falando de outro tipo de água, e aí o que ela fala para ele? Senhor, tu não tens com o quê? Tirar essa água. Mas não é desse poço que eu estou falando, minha mulher. Eu estou falando de outro contexto, de outra água, de outra situação. Aí o que ela fala no versículo 12? Olha só a arrogância dessa mulher. Versículo 12. És tu. Maior que Jacó, nosso pai, que nos deu um poço, o qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado. O senhor está se achando maior do que quem? Do que Jacó. Não, ele não está achando. Ele é. É o próprio rei que está ali. O problema é que ela não está reconhecendo quem está ali. E ele está em que poço? Poço de Jacó. E é interessante porque agora algumas coisas começam a acontecer. Jesus está junto ao poço de Jacó. Mas quem está do lado do poço não é o poço, é a própria fonte inesgotável de água da vida. Quem está chegando é uma mulher, mas vai se encontrar com um homem. E se é um casal, quando eu caminho na Bíblia e vou ver o caso de Jacó, foi o poço que Jacó conheceu Raquel, foi aonde houve aliança, foi onde houve casamento. É aliança, é casamento que está sendo proposto aqui. E aí Jesus está falando de água, de sede, quero água, me dá água, quero beber. O texto até aqui é só sobre água. Mas observa uma coisa estranha que começa a acontecer. Olha, versículo 13 e o 14. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água
tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para o quê? Irmãos, isso daqui dá vontade de dar uma pipoca no micro-ondas do Espírito Santo. Aquele que beber da água que eu lhe der, o que vai acontecer com ele? Vai o quê? Só isso. O que fala aí? Então o que vai surgir, quem beber da água, vai surgir dentro dele o quê? Uma que faz o quê? Para onde? Para a vida eterna. Vai para Apocalipse capítulo 22, versículo 1 e 2. Aonde está a fonte? Fonte é onde ela nasce. No trono. Ele está dizendo, quando você beber da água que eu te der, uma fonte vai jorrar. Aonde que está a fonte? No trono. Quando eu bebo, o que vem para o meu espírito? O próprio trono de Deus. O trono de Deus vem e Deus se assenta na minha vida com autoridade. Por isso, aquele que é de Deus, o maligno não toca. O trono vem para a tua vida, Satanás não pode te tocar nunca mais, para a glória do nome do Senhor. Quando o inimigo vier, vai jorrar água viva para todos os lados, para a glória do nome do nosso Deus. O meu trono vai estar dentro de você. Eu não sei se vocês lembram da arca, que tinha em cima da arca uma peça chamada propiciatório. E no propiciatório, quem lembra o que tinha? Um de cada vez para não tumultuar. Calma. O que tinha em cima do propiciatório? Isso mesmo, 2 querubins, né? Fingi que vocês falaram. Veja só, tinha 2 querubins, e no meio dos 2 querubins aparecia uma chama de cor azul, que era Deus se revelando, trazendo o seu próprio trono. É quando Deus fala que ali ele se revelaria. Só que, quando o trono de Deus vem, a Bíblia me fala, vai lá em Salmos, acho que 89, 14. Vai em Salmo 89, 14. Vai me falar o nome desses 2 querubins. Quem achar, leia. Salmo 89, 14. Justiça e juízo o quê? São a base do seu trono. Agora fala uma outra coisa aí depois. Graça e te precedem. Então vai na frente, graça e verdade. Mas a base do trono é justiça e o quê? Juízo. São os querubins. Isso vem no meu espírito. Mas para o trono de Deus se mover, porque Ele é Deus de justiça e de juízo, antes tem que ir uma coisa chamada o quê? Graça e verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem é que precede o trono de Deus então? Jesus. Quem é a manifestação perfeita da graça? Jesus. Então, antes do Deus de juízo e justiça entrar, vem Jesus de Nazaré como caminho, como graça, como misericórdia para a igreja. Por isso que Deus não nos destrói, porque podemos até pecar, mas graça e verdade precedem o juízo de Deus. Por isso, a mão do Senhor ela está estendida para nos abençoar. É o que Jesus está falando com a mulher samaritana. No teu espírito vai acontecer o quê? Aquele que beber da água que eu lhe der, não terá mais sede, pelo contrário, do seu o quê? Tem uma tradução que fala, se eu não me engano, ventre. Tem aqui? Alguém com essa tradução? Do seu interior ou do seu ventre? Por quê? Porque no ventre é onde se gera. Então Deus está nos chamando a fertilidade espiritual. Você vai gerar outros iguais a você para a glória do nome do Senhor. Pastor, mas eu sou estéril como mulher. Te prepara, você vai ter filhos para a glória do nome do nosso Deus. Pastor, eu nunca ganhei ninguém para Jesus. Vai começar a ganhar para a glória do nome do Senhor, porque a fonte vai jorrar para a glória do nome do nosso Deus. E se você colocar daqui para o final do ano, ganhar 100 pessoas, você ganha tranquilamente. Se a fonte jorrar, meu irmão, quem está perto roda. Vem para a pessoa do Senhor, para a glória do nome dele. Quando ele diz isso, olha só, volta lá para João, capítulo 4, versículo de número 15 agora. Jesus está falando só sobre o quê? Até aqui, até o versículo 14. Concorda que ele está falando só sobre águas?
E ele vai entrar em patamar de adoração. Olha o 15. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e não venha eu tirá-la. Ela não entendeu nada até agora. Olha o que ela está falando, não tem nada a ver com o tipo de água que Jesus está falando. Aí vai ter um terremoto do Espírito Santo nesse texto. Olha o versículo 16. Alguém lê? Mas peraí. Você está falando de quê? Não é de água? O que tem a ver marido com água? Há uma quebra no texto que muda tudo. Ele está falando literalmente de água, e agora é mesmo que eu estou conversando com você. Aliás, temos dois assim na igreja, não sei se vocês conhecem os irmãos assim, que a gente está conversando de uma coisa, do nada, ele entra no outra coisa. Não, ele quer que a gente acompanhe a linha de raciocínio dele lá, sem ele falar nem o que ele está pensando, é maluco. Tem uns caras, é meio doido, eu tenho uma sobrinha assim, maluco. Sabe, você está conversando com a minha mãe, ela entra do nada e fala, olha, Flamengo no jogo, né? Não procede. Não, mas eu precisava falar. Isso é doença. Você pode. E aí, de repente agora, a Bíblia me fala que muda o assunto completamente. Ele vai demonstrar que água é essa. Ele vira e fala, vai lá e chama o teu quê? Marido. O que ela diz? Não tenho. Continue. Jesus vira para ela e fala o quê? Vai lá e chama o teu. Aí ele traz quebrantamento e ela gera confissão. Não tem marido. E aí Jesus quebra ela falando, é verdade, porque eu te conheço. E eu sei que você já teve 5. E esse que você tem agora, que você mesmo está renegando, não é teu marido. Quantos maridos ela tinha? 5. Pega a tua Bíblia. Vai lá no livro, vamos entender esses 5 maridos. Vai em 2 Reis, capítulo 17, versículo 30 e 31. Quem achar leia? 2 Reis 17, versículo 30 e 31. Um, 2, 3, 4. Sim. Veja só que esses versículos vão falar, não sei quem lembra da história de Samaria, que os assírios conquistam a região de Samaria, e aí para dominar a região eles pegam nações estrangeiras e mandam para a região de Samaria, e aí os leões começam a devorar o povo, e aí avisam o rei manda sacerdotes voltar para a terra para se ensinar o verdadeiro culto a Deus, e aí os animais eles se aquietam. Samaria foi feita com 5 nações pagãs que você está lendo aí nesse texto, 2 Reis 17, 30 e 31. Quantos maridos essa mulher falou que tinha? 5. E o que ela tinha já não era dela. Na verdade, Jesus não está falando com a mulher. Jesus está falando com a fusão de 5 nações, 5 principados. Aquela mulher nada mais era do que a geração de 5 principados que dominavam Samaria. E agora ele está trazendo confissão para que a região seja totalmente liberta. Na verdade, ele pensa pegar 5 nações, juntar todos os demônios dela e encontrar com Jesus, e Jesus com uma palavra destruir todos esses demônios para a glória do nome do Senhor. É essa mulher que vem de 5, ela é miscigenação de 5 nações, ela está lá agora, e Jesus vira e fala, vai lá e chama o teu quê? Marido. Marido me fala de aliança, não é casamento. Ele está por trás e mostra a tua aliança. O que ela está dizendo? Eu não tenho aliança. E ele fala o quê? Bem disseste, não tem. Porque 5 alianças você já fez, e nenhuma dessas é a verdadeira aliança. Quantos maridos ela tinha? Teve 5. Com que ela tinha lá? 6. 6 casamentos falidos. Agora olha que louca história desse texto.
Quantos maridos no total? 6. Marido não é homem? Quem está lá na poça? Com quem? Jesus não é homem? Ele não é o noivo? Ele falou, você teve 6 casamentos e faliu porque 6 é número de homem. Mas aqui está o 7º, um casamento perfeito, um noivo perfeito, aliança perfeita para a tua vida. E é aqui que eu vou te mudar para a glória do meu nome. É uma aliança muito maior. Como Jacó casou com Raquel, agora Cristo está procurando aquela que é o pecador, aquele que está rejeitado, para ser transformado. Agora, observa o texto e vê uma coisa que parece que quebra tudo de novo. Olha o versículo de número 19. Veja o que é o quê? Até agora ela não entendeu nada. Ela ainda está no nível lá embaixo. Jesus, tu é profeta. E esse é o problema da igreja. Esse é o teu problema. Muitas vezes nós estamos vendo um Cristo só profeta. Estamos esquecendo que Ele é Senhor. Estamos esquecendo que Ele é santo. Estamos esquecendo que Ele é Deus. Estamos esquecendo que Ele tem todo o poder. Ele não é um mero profeta. Ele não é um mero mover. Ele é o Rei de toda a glória. Ele é o Deus encarnado. Ele é a raiz de Davi, a estrela da manhã. O alfa e o ômega. O princípio e o fim. Aquele que esteve morto, mas eis que estou vivo. Pelo século dos séculos. A igreja tem que perder a visão de que Jesus é meramente de Cova, um profeta. Ele é Senhor desse lugar e da tua vida. Ele é aquele que te guarda. Você vai sair daqui 5 minutos antes de você sair, um pelotão celestial vai sair só por tua causa. Vai te levar de bala perdida, vai te levar de acidente, vai te levar de confusão, porque é muito mais. É muito mais do que profeta. Aleluia! Ela não está entendendo ainda. E aí Jesus vira e vai quebrar ela de novo. Olha só, o que acontece agora em João 4? Olha o versículo de número 20. Alguém aí? Lê de novo. Nossos pais adoraram este monte, e vós fez, que é Jerusalém, e dá os pés adoraram. Lê de novo. Adoraram este monte, e vós fez, que é Jerusalém, e dá os pés adoraram. Não precisa ler tudo. Nossos pais o quê? Adoraram este monte. Peraí, Jesus não está falando era de água. Depois não era de casamento, de aliança. Agora é o quê? Tem nada a ver. Agora a conversa é de adoração. Quebrou tudo. O texto está todo bagunçado. Água, marido e agora o quê? Adoração. E eu vou fazer uma pergunta. E se os do louvor não souberem responder, vocês criem vergonha e vai ler Bíblia. Eu vou vocês tudo de disciplina. Qual a diferença? Até comigo isso. Eu estou dizendo você também. Você fica escondendo e na tua mulher também. Qual é a diferença de louvor para adoração? Você não é do louvor. Ah, é? Me dei mal. Qual é a diferença do louvor? Eu te diria, preciso dizer. Você não matava alguém do céu. Qual é a diferença de louvor para adoração? Não consulta a internet aí no celular de vocês, pelo amor de Deus. O Google não existe nessa hora, ele está oprimido. Qual que é a diferença entre você louvar e você adorar? Ela não está falando de louvor, ela está falando de adoração. Qual a diferença entre louvar e adorar? Adoração. Hã? Adoração é uma espécie de culto. Adoração é uma espécie de culto. E louvor? O louvor, então, Sim. acho que está mais ligado à parte musical, né? Não está tão ligado assim ao culto. A adoração. A adoração, você pode adorar de várias formas, não diretamente ligado à música. Louvor já é Só a pode parte ser mais musical. Não, só pode não, mas acho que está mais ligado a um aspecto mais musical. Quem mais? O Senhor do louvor estaria mais sincronizado com o Senhor que a adoração. E o louvor está mais ligado à música para você. Tem uma ligação. Não. Adoração? Não.
Não. Não. E vergonha. Louvar, você louva a Deus pelo que Ele faz. E adoração, você louva a Deus, adoração é em cima do que Ele é, caráter, atributo. Qualquer um pode louvar, mas adorar só quem entra no Santo dos Santos, quem tem a marca do sangue. Quando na igreja está cantando música, vocês estão louvando. A adoração, ela não precisa de música. Música pode até trazer a adoração, mas não necessariamente traz. A adoração é quando o caráter de Deus é confrontado com o teu caráter e algo começa a mudar no teu interior, porque a santidade de Deus se confronta com a tua e você vê que você não pode ser daquela forma. Pega Salmo 115 e vamos entender isso, para vocês entenderem o que essa mulher está falando para Jesus. Esse salmo ele é muito conhecido e lá fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da sua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o nosso Deus? O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Salmo 115. Aí começa a falar: os deuses dele, como é que diz aí? São prata e ouro. Continue. Continue. Sim. E aí eu acho que é o 9, né? Confia, ó Israel, no Senhor. Né? Olha o versículo 8. Como é que está aí? Tornem-se o quê? Tanto os que fazem quanto os que nele confiam. E aí qual é a ordem de Deus do 9? Confia, ó Israel, no Senhor. Não sei quem já foi aqui da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, de alguma linha de espiritismo, mas por exemplo, ou vocês já viram alguém assim, um homem ou uma mulher que ela é cavalo, por exemplo, da pombagira, mesmo não incorporada, quando ela anda, no lugar que ela vai, ela atrai homens para ela. A pessoa, quando ela é de preto velho, ele anda encurvado, tem problema de coluna. A pessoa, quando incorpora o herê, fala que nem criança, pede balinha, pede doce, cose o Damião e por aí vai. A pessoa, quando ela incorpora o caboclo, ela bate no peito. A pombagira, ela tem aquela jogada de ombro, ou põe a mão na cintura, passa o dedo assim na saia e prende, e põe a mão e rebola. São características da entidade. A Bíblia fala que segundo aquilo que você adora, você se torna, não é isso? Se eu adoro uma pombagira, eu fico igual a uma pombagira. Se eu adoro um Exu, eu fico igual ao Exu. Mas o Senhor colocou a adoração para a igreja. Se eu adoro um Deus que cura, eu sou curado. Se eu adoro um Deus que é leal, eu sou lealzinho. Se eu adoro um Deus que guerreia, eu sou vencedor. Eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. Entende o versículo 8? Tornem-se semelhantes. Eu estou adorando um Deus santo. Por isso que Deus abomina a imagem dentro da igreja. Porque conforme você adora, você está dizendo se você é salvo ou não. Aquela irmã aí é fofoqueira, ela fala mal, está cheia de problema. Ela não é salva. Aquela só vive endividado, só mentindo, só roubando. Não é salvo. Porque segundo o que você adora, você revela quem é teu Deus. Irmão, não estou aqui para brincar, não vou passar todo o tempo na tua vida, não. Santidade não é brincadeira. Eu sou de Jesus, está com contenda dentro de casa, está todo endividado, fala mal dos outros. Você é do diabo. Você é fruto da tua adoração. Eu sou de Deus. Deixa eu ver tua vida. Prazer, eu sou a mangueira. Quer te mostrar meu fruto? Estou cheio de abacate. Você não é mangueira? Eu sou cristão. Deixa eu ver o fruto da tua vida. Opa, é adorador. Lá na presença de Deus, está em luta, mas está sempre louvando, está em dificuldade, mas crendo que Deus está no controle, sabe orar, sabe ter comunhão com a palavra, busca a face do Senhor, e aí ele vai adorando e Deus vai confrontando. Aí eu pego a Patrícia, por exemplo, ela entra na presença de Deus, entra em adoração, entra em adoração, Deus não vai virar para ela, lindinha do meu coração, ele vai virar para assim: vem cá,
Tem coisa errada aí. Nós temos que mudar algumas coisas na tua vida. Você anda muito nervosinha. Você anda estressada. Você anda falando demais. Vamos mudar? Aí ela começa a ter nojo dela, porque o que é santo confronta o que é profano. E aí, eu não sei, se você puder, olhe assim a partir de hoje, Deus, me mostra o que é que eu sou. Você vai ter pelo menos uns 3 dias de nojo de você mesmo. Porque a podridão do que você é vai vir, porque a santidade vai te confrontar, e ele vai falar, muda nisso, muda nisso, muda nisso, muda nisso. Ah, eu sou um adorador. Então tua vida tem que estar mudando todo dia. Em toda área tem que ter um confronto de Deus te chamando para a santidade. Você está entendendo? Não é um cântico. Cantar feito cantor aqui, qualquer um canta. A adoração é quando você entra no santuário, e a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o quê? Senhor. A adoração, ninguém fica de pé, meu irmão. Quando você entra diante do Santo de Israel, e ele confronta quem ele é, se você estudar a cultura antiga, quando você entrava diante de um rei, você tinha que deitar no chão, cobrir a cabeça, cobrir os pés, em respeito àquele que está no trono. Por isso Isaías 6, que os serafins quando voavam, cobria a cabeça e cobria os pés, porque eles estavam diante de alguém que era mais poderoso do que eles. Quando eu entro em adoração, não sei quem já passou por isso que eu vou te falar agora, quando você entra em profunda adoração, algumas coisas começam a acontecer. Uma delas, eu não sei se você já viu, Deus te pega e parece que você tem um pêndulo na mão de Deus. Ele começa a te jogar para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Outra, você não consegue ficar em pé, você já quer descer. Você começa a inclinar, porque você está diante do rei, e diante dele todo o joelho se dobra. Aí daqui a pouco você não aguenta, você quer ir para o chão, você ajoelha, e aí você começa a descer. Aí daqui a pouco você não aguenta, e você quer esticar no chão, estirar, deitar, tamanha presença de santidade. Aí daqui a pouco tem mais presença, não sei se você é assim, dá vontade de fazer um buraco e descer, de tamanha vergonha da presença daquele que é santo. Aí é adoração. Não é no louvor que Deus te livra, é na adoração. Davi pegava a harpa e estava tocando lá. Lembra o que Saul tinha na mão? Uma lança. Não sei se vocês lembram disso. Davi tocando a harpa, ele pegava a lança e jogava em Davi. E a Bíblia fala que a lança cravava na parede. Está lá Davi orando, adorando, prostrado diante de Deus. Saul pega a lança, joga. E Davi está adorando a lança. Davi está adorando, ele joga para o lança. A adoração te dá movimentos de livramento no reino do Espírito, para que aquilo que é do inferno não atinja a tua vida, para a glória do nome do Senhor. Deus não quer levantar uma igreja que canta, Deus quer levar uma igreja que adora. E quando ela adora, ela chama a atenção de Deus para a terra, para mudar a sua história, para a glória do nome do Senhor. Aleluia! Você está entendendo? Quando essa mulher chama Jesus agora, não sei se você notou, o tempo todo ela está falando no mesmo nível de Jesus. Ele fala de água, ela rebate. Ele fala de casamento, ela vem em cima. E agora ela vai pegar o nível de adoração. Ela é culta, ela sabe o que está falando. E quando ela vem agora, olha o que o texto bíblico fala. Nossos pais adoraram nesse monte, vós entretanto, vocês aí, vocês judeus, dizem o quê? Que é em Jerusalém o lugar que se deve o quê? Aí Jesus quebra as pernas dela. Você está precisando apanhar. E tem umas ovelhas que querem para apanhar. E ela vai apanhar. O que Jesus fala para ela? Mulher o quê? Podes crer. Que a hora vem. Quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. O que ele faz? Ela vira e fala, qual o lugar certo para adorar? É aqui no monte ou é lá em Jerusalém? O que Jesus fala? Menina, não é nem no monte e não é nem em Jerusalém. O que Jesus continua dizendo aí? Vós adorais, assim não conheceis. Olha só, ele quebra as pernas dela. Você adora o que vocês nem conhecem. Continue. Nós adoramos o que conhecemos. Por quê? Porque a salvação vem dos judeus. Jesus vira para ela e fala assim, você não sabe nem o que você está adorando. Você não sabe nem a tua história. Você não sabe o que está por trás disso.
Por isso que eu não posso crer que ela era uma mulher qualquer. Ela tem um nível de conversa no mesmo nível que Jesus. Quando ela está nessa conversa e Jesus vira e fala isso, o que acontece logo depois? O que diz o próximo versículo? Adoradores adorarão em verdade. Continue. Continue. Jesus dá uma aula sobre adoração aí para ela. Cala ela, não é? Logo depois, o que ela fala? O que acontece? Quando ela fala isso, você vai ver que depois ela vai voltar para a cidade e fala assim: achei o Messias que se tinha falado. Antes ela falou o quê? Vejo que tu és o quê? Agora ela diz que ele é quem? Ah, é na adoração que você descobre quem é Jesus de Nazaré. É quando você adora, entra no santuário, que você descobre quem é o Senhor na tua vida. Aí ela fala: eu sei que o Messias há de vir. O que ela diz logo depois? O que o texto continua falando? Então ele se revelou. Continue. Chegaram os seus discípulos admirados de que estivesse falando com mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Que falas com ela? Irmãos, a pior coisa que tem é andar com quem não tem o mesmo nível de fé seu. A pior coisa que tem é andar com quem não crê como você crê. Jesus está lá evangelizando, ganhando aquela mulher para o reino. Quem é que chega? Os amigos de Jesus, que andam com ele, estão vendo sinal, estão vendo cura, estão vendo milagre, estão vendo ele multiplicar pão, multiplicar peixe. Vê ele conversando com a mulher, o que eles fazem? Ah! Teu amigo, pastorzão, estamos juntos. Aí eu vejo o Nelson fazer alguma coisa errada, eu vou lá no Zé. Você viu a atitude dele? Que estranho, né? Isso aqui eu sou amigo dele. Eu tenho mais condição de comentar com os outros do que chegar nele e falar: me explica o que você está fazendo. Como tem isso no nosso meio? Viu? Não entendeu? Chama e conversa. Porque de repente ele está sendo usado por Deus e você vai poder ser participante desse milagre. Mas muitas vezes a gente condena, a gente pesa o nosso olhar e o nosso julgamento é medido pelos medos que temos, porque temos medo de praticar aquilo que achamos que estamos vendo. Cuidado! Os discípulos olham para Jesus conversando com a mulher. Pensa, irmão. Olha o povinho ruim, esses 12. E eles conversam entre eles. 12 fofoqueiros, ou raça. E eles pensam tudo. Porque o texto fala assim: e admiraram de estar conversando com a mulher. Eles pensaram tudo, menos, opa, mais uma pro reino. O mestre, ele não para, né? Toda hora ganhando um para Jesus. Não é, Jesus, tu tem fraqueza. A samaritana era bonitinha, hein? Você já não aguentou. Eita, caminha. Como vocês estão rindo? Fala, Deus. Mas a gente faz a mesma coisa. A gente é covarde. Vejo meu irmão tendo uma atitude, eu sou incapaz de chegar nele para procurar entender por que ele está fazendo aquilo, mas eu sou capaz de comentar com o outro que o outro estava fazendo, e muitas vezes não era nem maldade e nem pecado. Quem faz isso é quem eu mesmo. Irmãos, inimigo não trai. Quem trai é amigo. Quem gera dor é quem come na nossa mesa. Quem nos entristece é quem senta na nossa mesa. Quem nos ofende é quem senta na nossa mesa. Inimigo é inimigo e acabou. Agora, quanta gente que está aqui, eu já fui pastor de igreja local, Deus me livre ser pastor de igreja local. Não, não posso, não, Jesus me deixou. Quanta gente eu pus na minha mesa? Eu socorri, eu ajudei, eu abençoei. O que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Mas depois a pessoa some da igreja, sai da igreja, não dá nem tchau, nem agradece, ainda sai falando mal da igreja, sai falando mal da minha casa, sai falando mal do meu ministério. Vocês nunca viveram isso, né? Graças a Deus, é uma igreja no planeta que isso não acontece.
Quantas gente da própria igreja sai nervosinho, irritado? Essa igreja não vai dar certo, não vai crescer, não, isso vai dar só problema. Vai ser sempre a mesma história, daqui a pouco repete. Está repreendido em nome de Jesus. Essa igreja vai florescer para todos os lados, para a glória do nome do nosso Deus. E aonde houve vergonha vai vir redobrada a honra, para a glória do nome do nosso Senhor. Aleluia! Simples aqui, olha e começam a falar. O que o texto continua dizendo aí? Lê bem alto. Deixou depois a mulher seu canto e foi à cidade. Olha o nível de autoridade dessa mulher. Deixou a mulher no seu cântaro e foi até a... E o que ela vai fazer na cidade? O que o texto fala? Ele disse, aqueles homens, vinde, viu um homem, ele disse tudo quanto tem feito, pois aquilo não é este. Veja só, ela deixa o cântaro dela, não pega nem a água que ela ia pegar, ela vai para a cidade, ela faz o quê? Ela anuncia. Para quem? Para os homens. E o que ela fala? Vinde comigo. Vamos lá. Vamos lá. Sou eu, vou na zona, pego uma prostituta. Faço besteira. Estou casado. Passo uns dias, estou andando na rua com a minha esposa. A prostituta aparece. O que você vai fazer? Ô querida, saudade. Você está trabalhando muito, não sei o quê. Qual é a reação natural que a pessoa teria? Vergonha, disfarçar. O que essa mulher faz? Ela entra na cidade e chama quem? Todos os homens. Todos os homens a ouvem. E vão ver o que ela falou. Essa mulher tinha autoridade dentro da cidade. Prostituta nenhuma. Homem nenhum vai dar ouvido, ele despreza, porque ele quer ir para aquele momento e acabou. Olha o nível de autoridade que essa mulher tinha dentro daquela cidade de Samaria. Pelo que o texto me dá a entender, essa mulher ela era uma prostituta cultual, uma adoradora dos deuses da região de Samaria, e os homens obedecem ao que ela fala, e eles vão para ver se o que ela falou é verdade. Ela tinha que ter autoridade, você concorda? Homem nenhum ia segui-la se ela não tivesse um princípio de autoridade. Provavelmente ela era uma prostituta cultural. Aí, de repente, enquanto ela está lá falando, os 12 se reúnem com Jesus e começa a conversa dos amiguinhos. Olha lá o que o texto está falando. Versículo de número 31. Nesse terreno, os filhos que rogavam os seus mestres, homens. Continue. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, e vós não conheceis. Agora vocês vão ver tanto que esses discípulos são cabeça oca. Olha o versículo 33. Diziam então os discípulos uns aos outros: deveria porventura alguém trazido o que comer? Jesus está falando, eu tenho uma comida para comer que não é essa. Aí eles viram entre eles e falam: gente, alguém trouxe algum marmitex para Jesus aqui. Alguém trouxe alguma quentinha para ele, deram comida para ele. Eles estão no mesmo nível da samaritana, não estão entendendo nada. Aí Jesus vira e fala o que logo depois? A minha comida consiste em fazer o quê? A vontade daquele. Essa é a comida do cristão. Fazer o quê? A vontade daquele que te enviou e o quê? Realizar a sua obra. Se você não tem essa fome, se você não tem essa comida, não há novo nascimento na tua vida. Porque se você tem Jesus como Senhor da tua vida, você não fica em paz enquanto você não proclamá-lo para alguém. Você não fica em paz enquanto alguém da tua família não vier para Jesus. Você não fica em paz enquanto as pessoas à sua volta não conhecerem o Senhor. E aí Deus vai te dando estratégia. Ele está falando, qual é a comida dele? A minha comida consiste em o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e o que mais? Tá, e qual que é a vontade de Deus? Alguém lembra? Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus para a tua vida é só uma: se santifica. Deixa o meu Espírito te santificar. Deixa o meu Espírito te separar.
Deixa o meu Espírito te levar para lugares profundos na minha presença. Deixa eu mostrar quem eu sou. Deixa eu mostrar como eu posso te usar. Deixa eu te mostrar do que eu vou te livrar. Deixa eu te mostrar que você está separado para uso exclusivo da minha presença. A vossa santificação. Aí, depois, eu não sei se você vai... Se você puder, vá lá no livro de Isaías, capítulo de número 6. Quando Isaías tem um encontro com Deus. Capítulo 6. Versículos 1 e 2. Quem acha ler? Isaías 6, 1 e 2. Os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 asas. Quantas asas eles tinham? 6. E o que eles estavam fazendo? Versículo 3 fala. E clamavam o quê? Uns aos outros dizendo o quê? Vamos lá, todo mundo junto? 1, 2, 3, vai! Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Era isso que os serafins faziam? Ou não? Mas vocês acabaram de ler. Os filhos de dúvida, cai por terra. É um medo de não é isso? Está com trauma. Veja só, eles estão dizendo o quê? Um para o outro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora olha que interessante esse texto. Um serafim dizia para o outro. Um serafim virava para o outro e dizia o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Vamos tentar entender isso? Vira para o irmão aí e faça isso. Comece a dizer para ele, você irmão, diga ao mesmo tempo também. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Continua. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quantos serafins eram? A Bíblia não fala, gente. Vocês acabaram de fazer serafim propriar agora. Não fala. A Bíblia fala quantas asas eles tinham. Quantas asas? Isso daí dá um love story com Jesus que rola um clima com ele. Quantas asas eles têm? 6 na Bíblia é número de homem. Se são serafins que têm 6, eu entendo que é um homem, Ivan, falando com outro homem ou com uma outra mulher. Quando o Nelson começar a enfraquecer, eu vou virar para ele e falar assim, Nelson, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Eu levanto ele. Você viu o irmão fraco? Olha, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Você levanta ele, aí um vai contaminando o outro, um vai lembrando para o outro quem é Deus, que Deus é fiel, que Ele muda a tua história, que Ele começou uma obra, Ele vai completar, Ele vai chegar até o fim do meio, o propósito que Ele criou para a tua vida. E é isso que a igreja tem que fazer, um com o outro. Lembra para o outro que Deus é santo, que Ele se separou, que Ele separou você, e que na hora certa você vai ver a glória dele. E por que é Senhor dos exércitos? Porque é Deus que guerreia por você, é o Senhor sobre todo valente, é o Senhor sobre todo inimigo, é o Senhor de todos os exércitos, é o maior, é o cabeça, é o Senhor da história, e toda a terra está cheia da sua glória, terra de glória de homem, e ele está dizendo, tua vida está cheia da glória de Deus. Não, levanta a batalha e desce a presença sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! Levanta-se e fala mais não, eu estou mandando casa. Você está entendendo, meu querido, nessa manhã? A maior arma é a adoração. A maior arma é a adoração. Epa, vai adorar lá atrás. Vai lá atrás, vai. Passa. Manda pouco, gente. Vem. Serafim filhote. Vem, Jesus da glória. Só a mãe dele.
Ele deu energia. Só o Senhor é Deus. Veja só que o que ele está falando é proclamar santidade. Para de falar de coisas do mundo. Para de ter conversa mundana. Para de criticar. Para de falar aquilo que não edifica. Para de perder coisas com coisas que não geram a tua edificação. Lembra da santidade de Deus. Lembra que Deus é santo. Lembra que Ele resgatou um, curou outro. Traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Dos milagres que já aconteceram. Para entender, hoje eu vou viver outro milagre. Amanhã vai ser outro milagre. Terça vai ser outro milagre. Quinta, sábado, domingo vai ser outro milagre. Aleluia! É falar de santidade. É ter olhos santos. É ter boca santa. É por aí a adoração. Deus te confronta. Eu não sei se com você é assim, mas na hora que eu falo demais, o Espírito Santo ele me trava. Para. Você não devia ter falado isso. Estou passando, estou vendo uma televisão, uma cena, por mais picante que ela seja, mais leve, o Espírito Santo me entristece na hora. Não te chamei para ver isso. Aí tem irmão que está vendo a cena lá e fala, o sangue de Jesus. Meu Deus, que cena é essa? Jesus obrigou o teu sangue. Ah, meu Deus, eu não aceito. Olha quanta obra de está vendo? Está na frente da televisão vendo Gabriela. Não vem para a igreja por causa de novela. Depois não entende porque que a tua vida não muda. Aonde estiver o teu coração, o teu tesouro vai estar lá. O dia que você começa a questionar, vou para a igreja ou não, teu coração já foi roubado. Se você é dele, o coração tem que ser 100% dele. Aleluia! Entre um culto e um programa, vou para a igreja. Preciso, tenho fome e sede do meu Deus. A minha alma deseja estar com Ele 24 horas. Eu não sei qual foi a sua experiência, mas segundo a tua experiência, você vai clamar a presença dEle. Comigo Ele entrou no meu quarto, eu vi Ele, eu toquei na chaga, eu já vi Jesus frente a frente. Eu não posso abrir mão dEle. Eu já dormi chorando, não sei quem já dormiu chorando aqui, de tanta luta, você não faz nem careta, você deita e a lágrima desce sem você fazer força. Você sabe que é um homem de branco entrar no teu quarto, sentar na tua cama, com a mão na tua cabeça, você vê a chaga na mão dele, e ele virar e falar assim, dorme meu filho, eu não quero que você perca uma noite de sono, amanhã tudo vai estar resolvido, e você dorme o sono do justo, no outro dia o milagre está lá, para a glória do nome dele. Eu não posso abrir mão disso. Aleluia! Mas muitas vezes eu abro, eu falo, eu vivo, eu gero pessoas iguais a mim. Se eu sou sem compromisso, eu vou gerar pessoas assim. Se eu sou sem temor, eu vou gerar pessoas assim. E Jesus está chamando a samaritana dizendo, olha, chegou a hora de uma nova adoradora surgir, maior do que em Samaria, maior que em Jerusalém, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aleluia! Eu não sei quanto a você, mas eu quero adorar e chamar a atenção de Deus para a terra. Meu Deus! Porque para ser mais um, eu prefiro ficar quieto. Eu não sei por que Deus te chamou. Se te chamou para orar, se te chamou para pregar, se te chamou para tocar, mas para ser simplesmente mais um que toca, para ser só mais um que prega, fica quieto. Seja você aquele que vai gerar diferença na terra. Isaías está lá, e a Bíblia fala que um serafim sai do seu lugar, pega uma brasa com uma tenaz, toca nos lábios de Isaías, me perdoa, ela vai subir num banco desse, sair pulando. Um serafim mudou a posição dele, que estava lá uma eternidade, por causa do quebrantamento do coração de um homem. Foi no altar, pegou uma brasa com a tenaz, que nem ele, como serafim, podia tocar, mas tinha que ser com a tenaz. Mas é um homem que tem o toque da brasa na própria boca, e a boca dele é santificada, separada por nível profético, e vai ser o maior profeta de toda a Bíblia, que vai anunciar Jesus de Nazaré. É o livro compacto de toda a história bíblica. Não teve profeta que falou mais de Jesus de Nazaré do que aquele homem. E que nessa manhã um serafim desça, toque na tua boca e te faça profeta nessa terra, da glória do nome do Senhor.
versículo de número 35, e eu prometo encerrar. Não os dizeis vós que ainda há 4 meses até o quê? A ceifa? Eu, porém, vos digo, olha o princípio que Jesus dá, que é extremamente profético. Como é que ele diz aí? Erguei, lê conosco. Erguei os vossos olhos, o quê? E vede os campos, pois já. Ele está falando sobre discernimento. Manais, xarabadabacopas. Presta atenção, olha a tua volta, Deus está falando alguma coisa com tudo que está acontecendo. Você acha que Deus ia deixar a gente se reunir aqui num domingo de manhã, que é exatamente na ceia, exatamente falando sobre adoração, num dia de eleição? Você acha que isso é coincidência? Será que você não está caindo a ficha e entender que ele está falando adora o meu nome, porque eu vou mudar governos nessa nação? Eu vou tirar governador, eu vou tirar vereador, eu vou tirar deputado, eu vou tirar autoridade e vou estabelecer outras, mas eu estou te chamando aqui agora para que toda a terra esteja cheia da minha glória. Aleluia! E o que ele está falando é adoração. O que ele está dizendo literalmente é isso. Não é ter aquele momento de, poxa, uma pessoa do louvor vai cantar, aí tem um bando de observador, fica parado que nem um pedaço de pau, olhando para a tua cara, contando quantas voltas o ventilador dá, achando que o Corinthians está demorando demais. Fecha o teu olho e fala, dá licença, terra, estou subindo, tem uma conversa no meio, e as coisas vão mudar. É para isso que ele está te chamando nessa manhã. É para isso que ele está te convidando nessa manhã. Ele está te chamando para quebrar alianças que foram feitas, alianças malignas. Aleluia. E ele mesmo avisando, nenhuma vale nada diante da minha aliança, que é maior do que qualquer outra aliança. Ele está te chamando nessa manhã para lembrar de uma aliança que ele fez com você há 2000 anos atrás naquela cruz. E entender que Jesus não é profeta, não é o beber da água que faz vê-lo como ele é adorá-lo para ver quem ele é na tua vida. A igreja até hoje não entendeu o poder que ela tem. A igreja até hoje briga que nem criança, tomando o brinquedo do outro, e eu não sei se você já viu criança brigando, pega o brinquedo do outro e a primeira coisa que a criança faz é dizer, é meu. E não é. Vocês não são meus, vocês não são do pastor Nelson, vocês são do Senhor, nós somos contratados por Ele para cuidar de vocês. Agora, eu não sou dono de ninguém. Nada é teu, o que é meu é seu, o que é seu é meu, é corpo, é unidade. Vamos dividir a capa para a glória do nome do Senhor. Tudo que eu tenho sobre mim de unção, eu libero sobre a tua vida. Pode levar, pode receber bênção. Então não tem problema nenhum. Eu vou centralizar. Abre a mão, menino. Quanto mais abre a mão, mais Deus põe de novo. Maior é a unção, maior é o óleo, maior é a graça, maior é a autoridade. Aleluia. E Deus quer te usar para atingir samaritanas nessa manhã. Mulheres de autoridade, homens de autoridade no reino das trevas, e fazer com que esses homens se inclinem diante do Senhor, virem evangelistas natos, para a glória do nome do nosso Deus, que saqueiem o inferno e povoem o céu, porque Deus é bom. E nessa manhã, Ele está te chamando para isso. Você já viu quanta picuinha nós temos no nosso meio? Quanta bobeira. Tem irmão que não fala com o outro porque não concorda. Tem um que não fala com o outro, arruma desculpa, não vem nem para a igreja, aí dá um monte de desculpa. Vai crescer. Ou então faz um favor, vai para o mundo. Não sei se o capeta vai te querer, porque deve ser uma praga. Mas vem para a igreja, vem para servir. Maior é o que serve. Deixa eu lavar teus pés. Eu quero que essa igreja tenha um problema com isso. Um ficando doido para servir o outro para a glória do nome do nosso Deus. E não um ficando esperando que o outro sirva. Não fica esperando os primeiros lugares. Senta no teu cantinho. Na hora certa Deus traz a honra para a tua vida. Você ministra o louvor, você toca. Vá para o teu quarto, fecha lá a tua porta e fala, Jesus, está na hora de o Senhor me ensinar. Eu quero saber o que está cantando no céu para eu cantar aqui na terra. Para a glória do teu nome. Eu não vou pegar um DVD de um
um cara do mundo que tem a técnica para eu aprender a técnica com ele. Tu és o Espírito de Deus. Eu entrar aqui, eu só saio daqui tocando que nem no céu, para a glória do teu nome, eu vou fazer anjo babar quando eu te adorar, Senhor. Não. Mas não vai pegar no mundo uma técnica que não serve para o céu, não vai pegar no mundo um padrão que não serve para a vida cristã, porque Deus está te chamando para chamar a atenção dele na terra, e vai chegar a hora na tua vida, eu quero profetizar isso sobre você, que Deus vai falar: Gabriel, cala a boca, Miguel, fica quieto, manda esses anjos ficar quietos, está atrapalhando. O que foi, Senhor? Tem um povo lá na terra que está me adorando, tem um canto diferente, mas Senhor, nós somos perfeitos, exatamente, vocês são perfeitos, e eles têm pecado, têm falha, e eles podiam não estar fazendo isso, mas eles escolheram me adorar. Olha que cheiro de perfume e de aroma agradável vem até a minha presença. Ei, a nova nova e aí que eu vou chamar a atenção de Deus na terra. Aleluia! Tocar e alguém ser curado dentro da igreja. Aleluia! É você ministrar adoração e alguém ser quebrantado e falar: peraí, eu quero aceitar Jesus, esse Deus de vocês. Quem é Ele? Já vi isso tanto acontecer. Que aconteça aqui também para agora. Aleluia! Saber que Deus não depende de nada que você tem, mas você depende de tudo que Ele tem, do que Ele é. E pegar na fonte o melhor para a tua vida, para a glória do nome do Senhor. E aí você guarda o teu coração. Amém. Nessa manhã, esse é o convite de Deus para a tua vida. E permita dar estratégias que você nunca teve para atrair outros para mim. Usa o momento que Deus te deu. Vira doido, ri. Aproveita a oportunidade. E vai vir salvação para a glória do nome. Aleluia. Esqueceu na frente da igreja, não tinha posto placa, eu poder parar para Jesus. E aí um rapaz passou e falou assim: vem cá, você conhece alguma cartomante, alguém que lê carta? Eu disse: conheço, eu leio. Ele falou: o senhor pode pôr as cartas? Eu falei: mas na hora. O senhor pode? Eu falei: não. Graças a Deus tinha uma mesa essas de PVC redonda lá e tinham jogado um pano branco em cima da minha, mas é aqui. Ele senta. Ele sentou, eu joguei a Bíblia e falei: tem 66 cartas, qual que você quer que eu leia? Ele só está zombando da minha cara? Eu falei: não. Então, mas isso é palhaçada. Eu falei: não é, você quer ver? Hoje de manhã você estava em casa, você mora num apartamento. A sua sala tem um sofá de 3 lugares, outro de 2, tem um estante em tal lugar, a televisão fica em tal lugar, e de manhã você levantou e tomou isso no café. E para você saber que é Deus, você pensou isso, inclusive um pensamento de morte você teve. Papai, você desceu as escadas assim. Quando você veio para cá, você estava pensando tal coisa. Falou: como é que é isso? Vocês são meu Deus, que é maior do que uma cartomante, que é maior do que uma cigana, e ele me trouxe uma revelação aqui, ele quer salvar a tua vida, quer te entregar para Jesus, ele só eu quero, e ali ele se converteu para a glória do nome do Senhor. Usa as estratégias de outros. Pensar que tem jogo é a vida dela, que tem jogo é uma mulher que precisa conhecer o rei. Eu me lembro lá que eu prometo falar, mas não tem pouco, meu Deus. Eu preciso falar isso. Uma época o Senhor colocou no meu caminho 2 rapazes da igreja, homossexuais, que eram namorados. E eles falaram: Ivan, me ajuda, nos ajuda, porque nós queremos sair disso. Um era da Assembleia de Deus, outro da Igreja Batista. E eu fiz a maior burrada da minha vida. Falei: eu ajudo vocês. Meu irmão falou: vamos orar para vocês serem libertos? Vamos, amém? Estou eu em casa. Jesus vira e fala: Ivan, vai para o restaurante tal. Os dois vão se encontrar lá. Marcaram de almoçar. Eu falei: ai. Aí eu ia lá no restaurante 5 minutos antes. Aí daqui a pouco ele já: Ivan, você aqui? É, rapaz, vamos lá com uma comidinha, vim pra cá, a gente se encontrando, coisa linda, vamos orar, vamos falar do Senhor. Aí orava, eles pediam perdão, tudo, se arrependia, pá. Outro dia Jesus virou e falou assim: Ivan, eu falei: Senhor, eles vão para a sauna, não vai para a sauna do hotel tal. Eu falei: Senhor, misericórdia. Eu falei: Senhor, uma coisa assim, que eu chego e logo depois ele chega, eu já tiro esse rapidinho, vai.
Era o Hotel Fenícia que chamava lá em Brasília. Eu corri pro hotel, cheguei na porta. Quando cheguei, os dois chegando, ele chega a gaguejar. Vamos, amado, como Jesus é bom, a gente se manda. Vem cá, vamos para essa linha, vamos embora. Ali pedia perdão, a gente chorava, eu chorava. Outro dia eu estava em casa, nem carro nessa época eu tinha. O senhor falou comigo, Ivan, eu já tinha até medo para te chamar. O que foi, senhor? Os dois vão para um hotel tal. Eu falei, nossa. Falei, Senhor, eu não tenho carro, não vai rolar, não dá, misericórdia, está amarrado. Se me pega, eu nem pé besta lá na porta do motel, até achar que eu sou rapaz de programa, misericórdia, vá. Eu nem desculpo, quando ele fala, eu calo a boca, você não apanha. Cheguei no motel, quando eu chego, está o carro dos dois chegando, amados! Entrei no carro, vamos conversar de Jesus ali? Resumindo, os dois foram libertos. Um deles já está casado, pai de 2 filhos. Aleluia! Agora não é Deixa Deus. Que vai dessa forma. Sempre na fonte que for. O que importa é o fruto depois. E adorador me perdoe. Ele obedece. E quanto mais ele obedece, mais Deus honra. E quanto mais ele obedece, mais Deus honra, mais Deus fala. Verdade. Eu não sei se você sabe disso, mas o maior problema da igreja é quando o povo fala assim, pastor, mas eu tenho dificuldade de ouvir a Deus, eu não consigo ouvir a Deus. Eu não tenho esse problema. E aí eu fui orar e disse, Senhor, me explica por que o teu povo tem tanta dificuldade de te ouvir. Eu falei, Ivan, você ouve mais com quem você se relaciona. Por que o meu povo ouve tanto diabo? Porque tem mais relacionamento com as trevas do que comigo. E me desculpe. Quando você tem intimidade com alguém, aonde essa pessoa tiver que chamar, você não precisa vê-la. Você ouviu, você sabe quem é. Em Deus é da mesma forma. Não preciso ver. Mas quando ele fala assim, Rosenice, ele fala, papai. Oi? Saudade! Patrícia, Nelson, Jorge, eu conheço. É verdade. Eu não tenho dificuldade de ouvir. Como não tenho dificuldade de ouvir minha alma. Porque eu sei muito bem quando é minha alma. Principalmente que a alma começa a te massagear. E aí não é papai. Quem é pai aqui sabe. Filho rala para tirar 10. Apresenta o boletim, o pai elogia em tudo. Aí ele vê um lá que você tirou 9. 8,5, ele vira e fala assim, podemos melhorar aqui. Deus é da mesma forma. Ele nunca vai te dar 100%. Ele sempre vai te mostrar uma área que você pode melhorar um pouco mais. E a alma vai querer te amansar. Dizer, tá bom desse jeito. Eu não sei quanto a você, mas eu não estou satisfeito com a minha vida cristã hoje. Eu quero mais. E quando Deus me der mais, eu vou continuar insatisfeito. Porque quem anda em Cristo tem um problema de glutonaria. Sempre quer mais de Deus. Sempre quer mais. Sempre quer mais. Porque as revelações vêm em níveis cada vez mais altos. Para a glória do nome do Senhor. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero orar com vocês. Aleluia.